Bom, pessoal, como a gente não conseguiu fazer aula de revisão, vou gravar algumas resoluções aqui para ajudar vocês. Então, segue aí, ó. Primeiro exercício que eu separei aqui, ele fala sobre a gravitação. Então, ele vai dar ali a constante gravitacional, que a gente sabe que é de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Ele fala que um planeta, né, tem uma massa de 1 vezes 10 elevado a 25 e um raio de 1 vezes 10 elevado a 7 ali, com suas unidades respectivas ali. E ele pergunta qual é o campo gravitacional na proximidade desse planeta. Então, só para relembrar aqui, o campo gravitacional, a gente pode lembrar ó, que a força de interação entre os corpos, ela é igual a F é igual, na verdade, a constante gravitacional vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor dividido pela distância ao quadrado. Como a gente está falando de um corpo próximo à superfície, né, para calcular ali, nós estamos calculando a força peso. Então, essa força F é a força peso. E a força peso é a massa vezes a gravidade. Então, a massa vezes a gravidade vai ser igual à constante gravitacional, a massa do corpo maior do planeta, a massa do corpo que está ali próximo ao planeta. E se esse corpo estiver na superfície do planeta, então a distância do centro do planeta até essa pessoa é dado pelo raio do planeta. Então, em vez de colocar D, a gente vai chamar de raio aqui, raio do planeta, ao quadrado. Como a gente tem massa dos dois lados, é só simplificar. E aí a nossa equação está pronta. Ó. Então, a gravidade na superfície, próximo ao planeta, ela é calculada de acordo com essa equação. Gravidade é igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância com que esse corpo se encontra ao quadrado. Bom, vou substituir aqui então os valores. Ó. Então, a gravidade vai ser igual a constante gravitacional 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Esse é o valor da constante, dado no exercício. Vezes a massa. A massa é 1 vezes 10 a 25. Então, eu vou colocar 10 a 25 aqui, que é a mesma coisa. Né? Não preciso colocar aquele 1,00, não. Dividido pela distância ao quadrado. Então, a distância é 1 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, 10 elevado a 7. E aí, aqui a gente tem que elevar ao quadrado. Então, a gravidade, ela vai ser igual. Vamos resolver primeiro as potências, né? Então, fica ó, 6,67. Aí, 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 25, fica 10 elevado a 14. E aqui embaixo, ó, 10 elevado a 7 ao quadrado, fica 10 elevado a 14 também. Como tem 10 elevado a 14 em cima e embaixo, a gente simplifica. E a gravidade, então, nesse planeta vai ser igual a 6,67 metros por segundo ao quadrado. Essa é a constante gravitacional ali. Ou, ou a gente pode representar ali por newtons barra quilogramas, que é a mesma coisa, tá? Posso colocar aqui que a unidade ela pode ser dada também em newtons por quilogramas. Beleza? Então vamos ao segundo exercício. Segundo exercício, a gente vai analisar as afirmativas ali. Então, ele diz lá, ó, as leis sobre o movimento dos planetas que transformaram a compreensão do sistema solar e a crença do universo obedece às leis exatas e simples, ah, que foram os legados deixados por Kepler e Newton. Ou seja, né, as leis que regem o que a gente obedece hoje foi deixado por Newton e Kepler, que, que estudaram e conseguiram formular as três leis, né, de Kepler, mais a lei da atração gravitacional de Newton. Enfim, vamos a ler as alternativas aqui. Ele diz assim, ó, a constante gravitacional universal no sistema internacional pode ser expressa por metros ao cubo vezes segundos elevado a menos 2 vezes quilogramas elevado a menos 1. A gente vai ver que é possível, sim. Por quê? Se a gente pegar a unidade de medida da constante gravitacional, então a constante gravitacional, a unidade de medida é o G, né? Constante gravitacional, a unidade de medida dela no sistema internacional, ele é dado por newtons
vezes metros ao quadrado, dividido por quilograma quadrado. Então, a gente pode transformar esse Newton aqui. Bom, primeiro eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar o quilograma para cima. Então, eu escrevo newtons vezes metro ao quadrado vezes o quilograma aqui. Como ele está positivo, o expoente, se eu passar ele para cima, o expoente fica negativo, então fica menos 2. Aí a gente vai transformar esse newton aqui. Deixa eu escrever do ladinho aqui, ó. Então, newton mas Newton é força, a unidade é força. E força é o quê? É massa vezes aceleração. Ou seja, então Newton vai ser quilogramas vezes a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Então aqui vai ficar metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 1 metro ao quadrado vezes quilograma elevado a menos 2. Como a gente tem quilograma aqui no começo e no final, ó, então a gente vai juntar. Aqui é quilograma elevado a 1 positivo e lá é quilograma elevado a menos 2. Então a gente mantém a base e somos expoentes. Aqui a gente tem metro elevado a 1 e metro elevado a 2. Então se a gente manter a base com os expoentes, fica metro ao cubo. O segundo que está aqui ao quadrado do lado de baixo, se a gente mudar o sinal do expoente, ele pode passar para cima. Então fica segundo elevado a menos 2. E como eu falei, o quilograma a gente junta os expoentes, né? Um somado com menos 2 vai dar menos 1. E aí a gente tem a representação. Então a primeira afirmativa é verdadeira. A segunda afirmativa, ele fala assim: a força resultante sobre um satélite geoestacionário é nula. Aqui vem o ponto mais importante assim, para relembrar em relação a uma questão que eu coloquei na prova. Quando ele fala de um satélite geoestacionário, o satélite geoestacionário é aquele que mantém a sua posição fixa em relação à superfície da Terra. Então, ele demora 24 horas, né? O período dele é igual ao período da Terra, de rotação da Terra. Ele demora 24 horas para dar um giro em torno da Terra, igual a Terra, né? Demora 24 horas para dar um giro em torno do seu próprio eixo. Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente tem para falar do satélite geoestacionário. E aqui a pergunta é o seguinte, ele fala assim, ó, a força resultante sobre o satélite geoestacionário é nula? Então a gente tem que lembrar, como eu falei, ele está girando, que é um movimento uniforme, né, em torno da Terra. Demora 24 horas para ele girar. Mas o mais importante é saber que é um movimento circular. E todo corpo que tem movimento circular, ele tem uma resultante. Então, nesse 2 aqui, a gente pode colocar aqui, ó, o primeiro é verdadeiro, né? Mas o 2 vai ser falso. Vou colocar um xizinho aqui, ó, é falso. Por quê? Porque nós temos a resultante. Então, existe força resultante? Sim, a força resultante é a resultante centrípeta. Ou seja, ele tem uma força centrípeta ali nesse movimento. Aí é válido lembrar que força resultante tem, mas trabalho resultante não. Porque o trabalho, imagina que o trabalho que o planeta faz sobre o satélite que está girando ali. Então, vou deixar bem claro isso aqui, porque para não confundir na hora da prova. Força resultante existe, que é a força centrípeta. Mas o trabalho da força que a Terra exerce sobre o satélite, ela vai ser igual a zero. Por quê? Se o movimento é circular, então esse satélite ele tem uma velocidade sempre tangente à sua, a velocidade é sempre tangente à sua trajetória. E a força centrípeta ela aponta para o centro do planeta. Então a gente tem aqui, ó, a força resultante apontando para o centro do planeta. Vou colocar aqui resultante centrípeta. Então o ângulo entre o movimento do satélite e a força resultante é igual a 90 graus. E o trabalho da força, lembra que eu falei na sala várias vezes, né? O trabalho de uma força, ela sempre vai ser a força aplicada na direção do deslocamento.
Se você tem uma força sendo aplicada com ângulo de 90 graus, então não existe trabalho ali, ele não realiza trabalho sobre esse corpo. Então, essa é a situação de um satélite ao redor da Terra. A Terra não exerce trabalho, né? Não tem trabalho sobre esse satélite. Bom, outro ponto que vou destacar, que já é também revisando para a prova, a velocidade. Tá? Então, ó, eu falei sobre força, né, que existe força resultante no movimento de um satélite ao redor da Terra. Falei que o trabalho da força da Terra sobre o satélite que está aí orbitando em movimento circular uniforme à Terra é zero. E eu tenho que falar para vocês também a velocidade, só da velocidade, que é algo que eu vou cobrar na prova. Então, a velocidade de um satélite ao redor da Terra, ela pode ser calculada de maneira simples. A gente sabe que velocidade é o quê? É deslocamento pelo tempo. Então, isso é a formulazinha que você já conhece faz tempo. No caso de um movimento circular, a velocidade ela vai ser uma volta completa pelo tempo que ele demora para dar uma volta completa. E uma volta, no caso do círculo, né, uma volta circular, ela vai ser igual, então, a 2πr, que é uma volta completa, 2πr. 2πr dividido, então, pelo tempo. E o tempo é o período, né? O período é 24 horas. Então, isso daqui é uma equaçãozinha, uma maneira de se calcular aí, então, a velocidade de um corpo que está orbitando aí um planeta, no caso, um satélite em órbita do planeta. Bom, então, revisada essa parte aqui, não é só comentando sobre a questão 2, mas sim fazendo uma panorâmica geral sobre a, o movimento ali de um satélite geoestacionário. Bom, a 3 ele fala assim, usando os dados de um satélite que se encontra em órbita ali de raio aproximadamente igual a 6 vezes o raio da Terra, é possível obter, deixa eu botar aqui que não saiu, é possível obter, um minuto, deixa eu ler de novo. Então, usando os dados do satélite que se encontram em órbita de raio aproximadamente igual a 6 vezes o raio da Terra, é possível obter ali o período de outro satélite artificial que se encontra em órbita de raio igual a 2 vezes o raio da Terra. Esse daqui é verdadeiro porque quando a gente conhece a órbita, né, o período e a distância com que o outro satélite está ali do planeta, a gente pode lembrar da terceira lei de Kepler. Tá? Então, para fazer essa 3 aqui, deixa eu fazer ela aqui. A gente vai lembrar que o período, se a gente conhece o período e conhece o raio, então a gente pode colocar assim, o período do satélite e o raio dele, então vai ser o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, é igual ao período do satélite 2 ao quadrado dividido pelo raio do satélite 2 ao cubo. Então, se a gente conhece três informações aqui, a gente faz uma regra de três e calcula o terceiro valor, que é o que o item 3 está pedindo. Ó. Usando os dados do satélite que se encontram em órbita, de raio aproximadamente igual a 6 vezes o raio da Terra, é possível obter o período de outro satélite artificial que se encontra em órbita de raio e raio igual a 2 vezes o raio da Terra. Então, sim, se a gente consegue calcular o raio aqui e a gente tem o período de órbita de um deles, a gente consegue fazer a regrinha de 3 e calcular o terceiro. E o último item aqui, um satélite artificial encontra-se ali em uma órbita de raio igual a 3 vezes o raio da Terra. A aceleração da gravidade na posição onde se encontra o satélite é menor do que a aceleração na superfície da Terra, então ele vai estar fazendo uma afirmação sobre isso. Então a gente tem que calcular o quê? A gente pode lembrar que se o raio está na equação, eu vou até escrever a equação aqui, vai ficar mais fácil. A gravidade, ela é a constante gravitacional, como a gente viu no exercício anterior, vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Então, quando a gente aumenta esse R aqui embaixo, ele vai diminuir a gravidade.
tá? Então, quando ele fala ali, ó, um satélite artificial encontra-se em uma órbita de raio igual a 3 vezes o raio da Terra. Então, a aceleração da gravidade na posição onde encontra-se o satélite é menor que a aceleração na superfície da Terra. Então, isso daqui é verdadeiro, porque quanto mais distante estiver da superfície da Terra, menor vai ser a gravidade em relação ao nosso planeta. Então, resumindo aqui, ficou a 1, a 3 e a 4 sendo verdadeira. O exercício 3, ele diz lá, ó, em 23 de julho de 2015, a NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou informações sobre a existência de um exoplaneta, que é um planeta que orbita, né, uma estrela que não seja o nosso Sol, com características semelhantes à da Terra. O planeta foi denominado, foi dado o nome de Kepler 452b ali. Sua massa foi estimada de 5 vezes a massa da Terra e seu raio em torno de 1,6 vezes o raio da Terra. Aí ele diz assim, ó, considerando G o módulo do campo gravitacional na superfície da Terra, o, o módulo do campo gravitacional na superfície do planeta Kepler deve ser de aproximadamente quanto? Então a pergunta é, né, deixa eu voltar aqui de novo que eu passei direto. Considerando G o módulo do campo gravitacional na superfície da Terra, o módulo do campo gravitacional na superfície do planeta Kepler deve ser aproximadamente igual a quanto? Bom, então no planeta Terra a gente já sabe que a gravidade é dada pela, vou colocar aqui, ó, GT, né, de Terra, é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta Terra, dividido aqui então pela distância, né, pelo raio aqui, no caso da superfície da Terra, então a gente coloca o raio da Terra aqui ao quadrado. Isso daqui é no nosso planeta, planeta Terra. Já no planeta Kepler, ele está dizendo, então, vamos colocar aqui, ó, a gravidade no planeta Kepler vai ser igual à constante gravitacional, que não muda. Aí a gente pega a informação, ele falou que a massa é 5 vezes a massa da Terra. Então a gente vai colocar aqui 5 vezes a massa da Terra. Dividido, então, pelo raio, que tem um raio de 1,6 vezes o raio da Terra. Então a gente coloca 1,6 vezes o raio da Terra. E aí a gente leva ao quadrado isso aqui. Então, a gravidade no planeta Kepler vai ser 5 vezes G, massa da Terra, né, constante gravitacional, massa da Terra. Aí a gente faz 1,6 ao quadrado, isso vai dar 2,56. 2,56. E aqui vai ficar o raio da Terra ao quadrado. Então, esse GMTRT ao quadrado é igual à gravidade da Terra. Então, a gente pode escrever assim, ó, que a gravidade no planeta Kepler é 5 dividido por 2,56. Então, isso daqui é aproximadamente, não é igual, né? Por isso que ele diz aqui, ó, aproximadamente. Se fosse 5 dividido por 2,5, dava 2, exatamente 2. Mas como é 5 dividido por 2,56, isso vai dar aproximadamente 2. Aí o GMR aqui, né, o G vezes M dividido por R ao quadrado, é o que a gente tinha lá no começo, ó. É a gravidade da Terra. Então, equivale a 2GT. Então, essa é a resposta correta. Então, a gravidade nesse planeta Kepler é 2 vezes a gravidade na Terra. Exercício 4, ele fala assim, um bloco de granito em formato de um paralelepípedo retângulo com altura de 30 centímetros e base de 20 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento encontra-se em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Aí vem as perguntas. Considerando a massa específica do granito igual a 2,5 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, determine a massa do bloco. Bom, então aqui ele está falando para determinar a massa e ele deu a massa específica. Então a equaçãozinha de massa específica, assim, a gente chama de ρ a massa específica. Aí a gente tem a massa do material ali, do corpo, dividido pelo volume dele. Então, a gente quer saber a massa. Então, a gente multiplica cruzado aqui para obter a massa. Isso aqui é o item A, tá, pessoal? Então, multiplica cruzado para obter a massa. Então, a massa vai ser igual a ρ, né, que é a massa específica, vezes o volume.
Então, a massa vai ser igual à massa específica dele, que é 2,5 vezes 10 elevado a 3, vezes o volume. Mas o volume, ele é um paralelepípedo. Então, ele tem altura de 30 centímetros, mas ele tem aqui profundidade. Ele vai ter aqui, ó, 0,3 metros, tá, de altura, a gente transformar em metro já. Ele vai ter 0,2 metros de largura e ele tem 0,5 metros de comprimento. Então, essas são as dimensões. A gente tem que saber o volume desse paralelepípedo. Então, o volume é multiplicar as três dimensões. Então, quem é o volume? O volume é 0,2 vezes 0,3 vezes 0,5. Esse vai ser o volume. Vou continuar aqui em cima. Então, a massa vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a 3 vezes. Isso aqui vai dar 0,3, 0,03, 0,03. Multiplicando tudo isso daqui, que é. Deixa eu arrumar esse 3 aqui. É 2,5 vezes 10 elevado a 3 aqui. Então vai dar 75 quilogramas. Então esse é o item A. No item B, ele diz o seguinte: considerando a aceleração da gravidade igual a 10, determine a pressão exercida sobre a superfície. Então, pressão é o quê? Pressão é força dividido pela área. Isso vocês vão usar na prova também, força dividido pela área. Então, qual é a força que ele está exercendo ali? Se um bloco está na superfície, então ele está exercendo a força peso, né? É, então a gente tem que pegar aqui a, o peso dele, no caso vai ser massa vezes a gravidade, então a massa dele a gente já encontrou, que é 75 quilogramas. Então a pressão vai ser igual a massa, 75 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, dividido pela área. Mas a área é só a parte da base, só a parte de baixo. E a parte de baixo é essa daqui, ó, que é 0,5 vezes 0,2. Então a área é 0,5 vezes 0,2. Então a gente vai ter aqui 750 dividido por 0,1. Dá 0,10 aqui, né? 0,1. Então isso vai dar 7.500 newtons por metro quadrado. Essa é a força que ele está exercendo ali sobre a área, ou seja, essa é a pressão que ele está aplicando ali nessa região. No exercício 5, para a gente finalizar a parte do módulo A, né, da física A, na verdade, então ele dá um exercício teórico aqui, ele fala sobre o salto, né, o salto com uma base maior e um salto ali, salto agulha ali, fininho ali, exercendo a pressão sobre o solo. Então ele pergunta ali, ó, ele fala assim, ó, na figura abaixo são representados modelos A e B bastante comuns de sapatos de salto alto, ambos número 34. Então, o mesmo número, só muda o mesmo formato de contato com o chão. E aí ele pede para analisar as afirmativas e assinalar as que são corretas. Então, o sapato A permite maior estabilidade no caminhar do que o sapato B? Então, a gente sabe que é verdade. Por quê? A estabilidade está relacionada com a área de contato. Então, quanto maior a área de contato com uma superfície, maior é a estabilidade. Então, como o sapato A tem maior contato, maior a área de contato, e tem maior estabilidade. Então, essa primeira é verdadeira. A segunda diz assim, com o uso do sapato de salto alto, o centro de gravidade do corpo é deslocado para frente em relação à sua posição normal. Também é verdade, né? Então, se a gente pensar nos nossos pés, né? Então, ó, vou fazer tudo retinho aqui, mas só para dar essa noção. Se a gente pensar nos nossos pés aí,
Então, uma pessoa que está de salto alto, ela vai ter essa inclinação aqui, ó. Então, os pés dela vai ter inclinado. Então, naturalmente, ela vai ser deslocado o centro de gravidade dela. Então, ela vai ter uma nova posição de equilíbrio, tá? Devido ao salto. Então, por ela estar de salto, ela desloca o seu corpo para frente e muda o seu centro de gravidade. Então, a segunda também é verdadeira. 4. O sapato B permite uma distribuição mais homogênea do peso do corpo nas partes da frente e de trás do pé do que o sapato A. Então, ele está dizendo que o sapato B está distribuindo melhor do que o sapato A. Então, esse daqui não, porque é o que eu falei, a distribuição se dá com a área de contato. Como o B tem uma área de contato menor ali no calcanhar, ele não distribui de forma igual ali. Isso aqui é falso. O 8, o caminhar com um sapato de salto alto pode ser comparado ao caminhar descendo um plano inclinado? Sim. Se ele muda o nosso centro de gravidade, os nossos pés têm que mudar a inclinação ali, né? É como se a gente estivesse descendo um plano inclinado, realmente. Então, o sapato de salto alto dá essa percepção, né? É como se estivesse sempre andando num plano inclinado. Então, isso aqui é verdade. E 16, ele vai falar sobre a área de pressão, né? A pressão sobre o solo em uma caminhada com salto, com o sapato, na verdade, A, é maior do que com o sapato B para uma pessoa, para uma mesma pessoa. Então, ele está perguntando se a pressão que é exercida sobre o solo, quando ele caminha com o sapato A, se ela é maior do que com o sapato B. Então, a gente sabe que pressão é força pela área. Se a área é maior, então, vou colocar uma setinha aqui, ó. Se a área aumenta, ela vai dividir a força, então a pressão diminui. Como o sapato A tem área maior, tem uma área de contato maior, então a pressão vai ser menor. Então, por isso que essa última aqui é falso. Continuando aqui. Exercício 6, ele fala assim, ó, em uma perícia de acidente de trânsito, os peritos encontraram ali marcas de pneus referentes à frenagem de um dos veículos ali, que ao final dessa frenagem estava parado. Então, eles viram a marca né, onde iniciou a frenagem, né, arrastando os pneus, e até o momento onde ele foi e parou. Então, com base nas marcas, e sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto é de 0,5, e considerando a aceleração da gravidade ali igual a 10 nesse local, né, os peritos concluíram que a velocidade do veículo antes da frenagem era de 108 quilômetros por hora. Então, considerando o atrito dos pneus com o asfalto como sendo a única força dissipativa ali, o valor medido para as marcas de pneus foi de quanto? Então, ele quer saber qual que é a distância que os pneus arrastaram até eles pararem. Bom, então, nesse caso aqui, houve uma dissipação de energia, né? Ou seja, a gente está falando do teorema da energia cinética, porque o corpo está em movimento e depois ele foi arrastando os pneus até parar, ou seja, dissipou energia ali. Aí a gente pode utilizar então o teorema da energia cinética. Então, o teorema da energia cinética é dado pelo trabalho, né? Então, o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. E a gente vai lembrar que trabalho também, a gente já viu em módulos anteriores, que o trabalho ele é a força. No caso aqui, ele falou que a única força que agiu para parar o carro foi a força de atrito, então a gente coloca força de atrito, tal. Esse tal aqui que é o trabalho, é a força vezes o deslocamento, que eu vou chamar de D. Então, é a força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, como o carro está se movimentando para uma direção e o atrito está apontando no sentido contrário, então ele tem um ângulo de 180 graus em relação à força que está sendo aplicada e a direção, né, o sentido de movimento do carro. E isso tem que ser igual à variação da energia cinética. Então, energia cinética final menos a energia cinética inicial.
O atrito, a força de atrito é dado por μ vezes a normal. Então, esse A ali, que é o atrito, é μ vezes a normal. A distância é o que a gente quer saber. O cosseno de 180 é menos 1. A energia cinética final é zero. Por que que é zero? Porque o carro parou. Se não tem movimento, não tem energia cinética. Para ter energia cinética, o carro tem que estar em movimento. Então, vai sobrar só ali menos a energia cinética inicial, que é a massa do carro, vezes a velocidade inicial dele, ao quadrado, dividido por 2. Aqui, então, μ, ele deu o valor de μ, que ele falou que é 0,5, né, o coeficiente de atrito cinético. Então, aqui é 0,5. A normal, se a gente lembrar, né, que isso já foi explicado anteriormente, se você tem um corpo se movimentando numa superfície horizontal, então a força-peso e a força normal, nessas condições de estarem na horizontal, elas se equilibram, tá? Então a força-peso e a força normal são iguais. Então, se a força normal é igual à força-peso, então isso aqui vai ser massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, vezes menos um. Aqui do outro lado a gente tem massa também, então vai ficar menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Bom, eu coloquei aqui de novo para a gente cortar. Ó. Então eu tenho massa multiplicando do lado de cá e massa multiplicando do lado de cá. Como a gente só tem multiplicações dos dois lados, a gente pode cortar a massa. Então aqui vai ficar 0,5 vezes 10, que é a gravidade, vezes d, vezes menos 1. Do outro lado, a gente vai ter a velocidade, que a velocidade aqui, ó, é 108 km por hora. A gente transforma em metros por segundo. 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade que a gente vai usar. Então, aqui dá 30 ao quadrado sobre 2. Continuando aqui, então a gente vai ter, lembrando que é menos também. Então, a gente vai ter menos 1 vezes 0,5 vezes 10 dá menos 5D. E do outro lado, a gente vai ter menos 30 ao quadrado dá 900, dividido por 2. Então, como está negativo dos dois lados, eu multiplico por menos 1 para ficar tudo positivo. Então, vai ficar D igual a 900 dividido por 2 é 450. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, a distância vai ser igual a 90 metros. Bem tranquilo esse exercício. Exercício 7 é o exercício de massa-mola. Ele fala assim, um sistema de massa-mola constituído por um corpo de massa de 2 kg em uma mola, né, de constante elástica de 200 newtons por metro, é mergulhado na água. E a mola, né, ela tem uma deformação ali inicial de 4 centímetros. Então, o sistema liberado ele começa a oscilar dentro da água. Então, como ele está ali dentro da água, ele vai dissipar a energia, né? A energia da mola vai ser transferida para a água. E é justamente isso que ele pergunta ali, ó. Qual a quantidade de energia que o sistema massa-mola transfere para a água? Então, a gente coloca lá. Poxa vida, Pedro, eu tô gravando, Pedro. Bom, no exercício 7 ele diz ali, né? Um sistema massa-mola constituído por um corpo de massa de 2 kg e uma mola de constante elástica igual a 200 newton por metro ali é mergulhado na água. A mola é deformada ali de 4 centímetros, ou seja, é a deformação que ela está sofrendo. E aí, dentro da água, ela é liberada e começa a oscilar. Então, ela transfere energia ali, né, na oscilação dela, ela transfere energia para a água. E é justamente isso que o exercício quer saber. Qual a quantidade de energia que o sistema massa-mola transferiu para a água? Então, porque ela vai oscilar até ela parar. Tá? Então, ela vai agitar essa água ali, transferindo energia para a água, até que esse sistema pare, né, de oscilar a mola. Bom, nessas condições aqui, a gente tem. Deixa eu pegar aqui a caneta. A ideia é mais ou menos isso daqui, né? É, dentro da água, a gente vai ter ali um sistema massa-mola.
né? Aqui dentro da água. E aí ele vai estar oscilando. Então ele sofre uma deformação. Vamos dizer que o ponto de equilíbrio dele seja esse, ele sofre uma deformação, deslocando aqui desse ponto até esse ponto aqui embaixo. Dizer que ele tenha sofrido uma deformação aí de, que o exercício está dizendo, de 4 centímetros. Bom, então o que que acontece aqui? Se ele está falando de energia, a gente vai ter que utilizar então essa variação de energia ali. Vamos pensar o seguinte: toda energia elástica, aqui nós temos lembrando lá do teorema da energia mecânica, nós temos aqui uma conservação da energia mecânica. Toda a energia mecânica da mola foi transferida para a água. Então, esse sistema aqui é um sistema isolado com água e o sistema massa-mola ali oscilando. Então, toda a energia da mola foi transferida para a água. Então, nesse sistema, a energia mecânica inicial tem que, ou no caso final, né, a energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial. Então, a energia que nós temos aqui é energia elástica, tá? E é o que a gente precisa calcular. Porque já que toda essa energia foi transferida para a água, a energia que a água recebeu é igual à energia elástica que ela tinha no início. Então a gente só precisa calcular isso aqui, ó. Energia elástica, que é o que ela vai ter no início ali, vai ser igual a kx ao quadrado sobre 2. Então é bem simples esse exercício. Então, a energia elástica vai ser igual a K, constante elástica, que é 200 newtons ali por metro, vezes a deformação da mola, que é o 4 centímetros, então a gente transforma 4 centímetros em metros, fica 0,04 ao quadrado, dividido por 2. Então a energia elástica aqui, ela vai ser igual, 200 dividido por 2 é 100, né? Já vamos dividir aqui para ficar mais fácil. 0,04 ao quadrado, a gente pode fazer assim, pode fazer 0,04 vezes 0,04, ou antes de elevar ao quadrado você pode transformar, pode deixar assim, 4 vezes 10 a menos 2, aí eleva ao quadrado. Então aqui fica energia elástica, é igual a 100 vezes, aí eu faço aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, e 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Quando a gente multiplica por 100 aqui, e o 10 a menos 4 aqui, a gente vai obter 0,16 joules. Esse é o valor, então, da energia elástica. É o valor de energia que ele tinha no início. E essa energia, depois que a mola para, então ela transfere, toda essa energia é transferida para a água. Então é só saber o que tinha no início. Bom, próximo exercício, exercício 8. Ele diz assim: é possível relacionar o caos, né, um desastre natural, como terremoto e tal ali, com o sismógrafo, né? Então, a oscilação do tremor de terra faz o sismógrafo ali oscilar uma mola e aí ele ter ali uma marcação, né, na, naquele cilindro ali rotativo. Então, pode observar que nesse sistema ali, ele tem uma mola presa a uma haste, e na ponta dessa haste tem uma esfera, né, com uma certa massa, que faz com que ele seja bem sensível a movimentos vibratórios ali, no caso de terremoto, ele vai oscilar bastante. E aí ele diz aqui, ó, então a parte de cima ele só explica o que é o sismógrafo, e aqui ele diz assim, a massa que está na ponta da haste, né, desse sismógrafo ali, tem 100 gramas, e o comprimento da haste, da ponta até o pivô, né, que é o que está ali, é de 20 centímetros. E durante o tremor, essa haste se move para baixo, e isso causa um deslocamento de π sobre 6. Π sobre 6 está em radianos, tá? Vou colocar aqui já, ó.
Vou fazer o primeiro desenho que ele quer que eu observe. Ele está pedindo para eu observar isso aqui, ó. Essa haste que está ali, ela está naturalmente ali, depois ela sofre um deslocamento. Sofre um deslocamento aqui para baixo. Esse deslocamento que ela sofre aqui é o que a gente vai analisar. Então, esse ângulo aqui que ela se desloca, isso daqui é o π sobre 6. Isso é radianos. Se a gente transformar isso em graus, o π vale 180 graus. Então, a gente divide 180 por 6 e isso vai ser igual a 30 graus. Esse é o deslocamento que ele sofre. A haste tem 20 centímetros e 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Então, se a gente sabe o ângulo, se a gente sabe quanto que vale essa haste aqui, descendo, né, no ponto que ela desceu, que é o comprimento dela é 0,2 metros, então a gente consegue calcular aqui qual é o valor, quanto que ela desceu aqui. A gente pode chamar de H. E aqui a gente consegue calcular o seno, né? Com o seno a gente consegue calcular quem é o H. Então, se a gente fizer aqui, ó, seno de 30 graus, isso tem que ser igual ao cateto oposto, né? A gente está considerando um triângulo retângulo aqui, ó. Então o cateto oposto é o H e a hipotenusa é o 0,2. Como a gente sabe, seno de 30, ele é um meio, então um meio é igual a H sobre 0,2. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai obter que H vai ser igual a 0,2 dividido por 2, e isso então dá 0,1 metros. Essa é a distância que ele se deslocou então, né? O sismógrafo se deslocou. Bom, o que ele pergunta aqui ainda, ele fala assim, ó, considerando então π sobre 6 igual a meio ali, mas a gente nem precisou usar esse meio, que seria o seno, né? Aqui eu esqueci de colocar aqui, eu acho que ele não copiou. Mas considerando que seno de π sobre 6 seja meio, tá? Seja 1 sobre 2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente ali a energia despendida, ou seja, a energia produzida nesse processo. Nesse movimento dele descer, qual foi a energia que ele produziu? Então, aqui a gente tem novamente a conservação da energia mecânica, né? A gente vai pegar o teorema das forças não conservativas. Então, lá diz o seguinte, ó, o teorema das forças não conservativas diz o seguinte, o trabalho das forças não conservativas, ela é igual à variação da energia mecânica. Então, aqui, nós temos que o trabalho, porque o trabalho é energia, tá? Por isso que a gente está calculando ele. A gente quer saber o quanto de energia foi despendida aqui, ó. A energia despendida é a energia que está relacionada ao trabalho das forças não conservativas. Então, a gente vai calcular aqui. A variação da energia mecânica é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Então, o trabalho das forças não conservativas aqui vai ser igual. Ó, se a gente considerar, vamos pensar aqui para ficar mais fácil o nosso cálculo. Se a gente pensar aqui, ó, que o movimento que ele fez foi de descida, tá? Então ele estava parado aqui no início e ele parou no final. Então aqui nesse ponto mais baixo aqui, a gente vai ter uma energia potencial gravitacional igual a zero. E nesse ponto mais alto dele aqui, ele tinha uma energia potencial inicial. Então, quando ele chega lá embaixo, a energia potencial gravitacional é zero, mas aqui no alto ele tem uma energia potencial gravitacional. Então, é justamente isso que a gente utiliza na nossa formulazinha ali. Então, a energia mecânica, e detalhe, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Só que a energia cinética está relacionada ao movimento. Como ele está parado lá no alto, então não tem energia cinética, e ele está parado ali embaixo, também não tem energia cinética, a gente só leva em consideração a energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica final dele é zero. Por quê? Porque a energia mecânica final dele está relacionada ao ponto mais baixo, onde a energia potencial gravitacional é zero e a energia cinética também é zero. Então, a energia mecânica final dele é zero. Então, só sobra quem? A energia mecânica inicial, que é a energia potencial gravitacional. Só que quem é essa energia potencial gravitacional? É a massa
vezes a altura, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, aqui a gente consegue calcular agora. O difícil é interpretar, a parte de interpretação. O cálculo é simples, ó. Então, o trabalho da força não conservativa vai ser igual a menos a massa. Ele falou que essa esfera aqui tinha 100 gramas, né? Ó. Então, 100 gramas, isso é igual a 0,1 quilogramas. Então, a massa é 0,1, a gravidade é 10, e a altura que a gente calculou ali, o quanto ele desceu, também é 0,1. Ou seja, calculando aqui, nós encontramos 0,1 vezes 10 é 1, e 1 vezes 0,1 é 0,1. É menos 0,1 joule. Por que está negativo? Porque ele despendeu, ou seja, essa energia saiu desse sistema, né? Então, ela não foi uma energia que entrou no sistema, foi uma energia que saiu do sistema, desse sistema massa-mola descendo ali, né? Oscilando. Então, a energia despendida, a energia dissipada, foi de 0,1 joules. Esse menos é só para dizer que ele cedeu energia, ele perdeu, entre aspas, de energia, né? Então, por isso que aqui 0,1 é a mesma coisa que 0,10 joules aqui, que foi dissipado. Exercício 9. Então, o exercício 9 fala assim, ó, um corpo homogêneo de massa de 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito com velocidade constante de 8 metros por segundo, no sentido indicado ali no desenho, caracterizando a primeira situação. A partir do ponto A, inicia uma subida na rampa ali, onde existe atrito. Então, ele vinha escorregando na horizontal sem atrito. Aí, quando ele pegou a subida, começou o atrito. Se tem atrito, então tem uma dissipação de energia também. Então, se não houvesse atrito, teríamos conservação de energia. Como tem atrito, tem uma dissipação de energia. Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar novamente o teorema da energia mecânica. O trabalho da força não conservativa tem que ser igual à variação da energia mecânica. Então, aqui, o que a gente vai ter? Inicialmente, ó, ele está na horizontal, aqui vamos dizer, a energia potencial gravitacional é zero, ele está no ponto mais baixo. Ele só tem velocidade, então aqui no início ele só tem energia cinética. Aí quando ele sobe a rampa, quando ele chega no ponto mais alto, ele para. Ele fala ali, né, que ele tem uma velocidade inicial ali constante, de 8 metros por segundo, na situação 1, e depois na situação 2, ó, ele inicia a subida na rampa onde existe atrito. O corpo sobe até parar. Então ele para lá no alto. Então quando ele chega nesse ponto mais alto, ele parou. Ou seja, se ele parou, ele não tem energia cinética, ele só vai ter energia potencial gravitacional. Para ficar mais claro o que eu estou falando, eu vou fazer todas as partes desse exercício. Então, assim, ó, trabalho da força conservativa é a variação da energia mecânica. A energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Então, o trabalho vai ser igual. O que é energia mecânica? A energia mecânica é a energia cinética final mais a energia potencial final, aí aqui menos a energia cinética inicial somado com a energia potencial inicial. Então, é isso que a gente tem que calcular. Como eu disse aqui, ó, a energia cinética final não tem, é zero. Por quê? Porque ele não tem movimento lá. Quando ele chega no ponto mais alto, ele para. Então não tem movimento, então não tem energia cinética. E na situação 1, no início, ele está no ponto mais baixo. Então ele não tem potencial gravitacional. Nesse sistema, o ponto mais baixo é o zero. Então ele não tem potencial gravitacional, ele só tem movimento. Então aqui é zero. Então o que sobra nessa equação? Sobra que o trabalho das forças não conservativas vai ser igual à energia potencial gravitacional final menos a energia cinética inicial. E aí a gente calcula isso aqui agora. Ó. Energia potencial é massa vezes a gravidade vezes a altura. No fim lá, né? Altura final. E a energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2.
Então, agora a gente, feita essa interpretação, é só substituir os valores. Qual que é a massa? A massa é de 2 quilogramas. Qual que é a altura? A altura é 2 metros. Qual que é a gravidade? É 10. Então, fica 2 vezes 10 vezes 2. Menos. Então, a massa é 2. Qual que é a velocidade? A velocidade inicial é 8. Então, fica 8 ao quadrado dividido por 2. Então, ó, o trabalho das forças não conservativas vai ser igual a 2 vezes 2, 4 vezes 10, 40. Menos 2 divide com 2, simplifica, sobra 8 ao quadrado, que é 64. Então, o trabalho das forças não conservativas vai ser igual a menos 24 joules. Novamente, ele dissipou a energia. Se ele dissipou a energia, ó, ele quer saber qual que é a energia mecânica dissipada. Esse menos é só para dizer que está dissipando, a energia está saindo do sistema. Então, a energia dissipada é 24 joules. E um último exercício aqui para comentar sobre o conteúdo, sobre as fórmulas. Ele fala assim, ó, um garoto posta-se sobre um muro e de posse de um estilingue mira um alvo, né? Então ele apanha uma pedrinha e vai esticar ali essa pedrinha no estilingue. E aí o exercício está dizendo assim, ó, que ele provoca uma deformação, né, nessa borracha, a variação da deformação é de 5 centímetros. Então ele estica 5 centímetros a borracha. Aí diz aqui então, considere-se que a pedrinha esteja inicialmente em repouso e que a força resultante sobre ela, no caso ali, sobre ela, é a da borracha, né? Então, a única força que está existindo ali sobre essa pedrinha é da borracha, é isso que ele está pedindo para considerar. E ele diz ainda que a constante elástica da borracha é de 1 vezes 10 elevado a 2. E que a interação da borracha e pedrinha dura 1 segundo, tá? Então ele está dizendo assim, que ele esticou, quando ele solta, em 1 segundo a pedrinha sai do estilingue, ela é lançada. E a pergunta é, até o instante que a pedrinha ela se encontra ali encostada, ou seja, até o momento antes dela se desencostar ali da borracha, ela adquire uma aceleração escalar média de quanto? Então, ele quer saber qual que é a aceleração, em 1 segundo, qual que foi a aceleração que a pedrinha sofreu ali. Para a gente calcular a aceleração, só vou colocar aqui do lado. A aceleração é variação da velocidade pelo tempo. O tempo a gente tem, o tempo é 1 segundo, então a gente tem que saber qual era a variação da velocidade. Se ela estava a velocidade inicial era zero, ela estava em repouso. Aí quando ela é lançada, ela vai com a velocidade final na hora do lançamento. Então a gente só precisa calcular a velocidade final. Mas quando se trata de energia, né, o nosso conteúdo, aqui o que está acontecendo? Ele tem uma transferência de energia. Toda energia é, elástica que está ali no estilingue vai ser transferido para essa pedrinha, e ela vai ser lançada, vai ser transferida e vai se transformar em energia cinética. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma conservação de energia. Então, a variação da energia mecânica vai ser igual a zero, porque toda energia a gente está considerando um sistema isolado, só pedrinha e estilingue. Não o ar, a gente não está considerando atrito com ar, nada, é só a pedrinha e a borracha e o estilingue. Então, toda a energia da borracha pelo estilingue ali vai ser transferida para a pedrinha que vai ser lançada. Então, a variação de energia mecânica nesse sistema isolado é zero. Então, a gente pode descrever aqui que a energia mecânica final, que é na hora que a pedrinha está saindo do estilingue, é igual à energia mecânica inicial. Mas quem que é a energia mecânica final? Se a energia mecânica final é o momento que ele desencosta ali, aquela fração de segundo que ele está desencostando do estilingue, então ele só vai ter velocidade. Se ele só tem velocidade no final, então ele só tem energia cinética no final. E no início, aqui eu já tô considerando zero, por isso que eu não estou colocando energia cinética mais energia potencial, tá? No final, ele só vai ter energia cinética. E no início, ele está em repouso, então ele só tem energia do elástico, ou seja, só energia potencial elástica aqui, tá? Então aqui no início vai ter energia potencial, mas não é gravitacional, energia potencial elástica aqui. Então, escrevendo essa equação, a energia cinética é o quê? A massa
vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. E no início ele tem energia elástica. Então a energia elástica aqui, né, do elástico ali, a energia potencial elástica vai ser K vezes x ao quadrado sobre 2. Como tem 2 dividindo dos dois lados, a gente pode simplificar aqui. A gente pode escrever apenas massa, velocidade final ao quadrado, é igual a constante vezes x ao quadrado. E aí a gente substitui os valores. Aqui ele tem a constante elástica, aqui em cima ele deu a deformação e deu a massa da bolinha. Então a bolinha tem 10 gramas, a gente tem que transformar em metros. Então 10 gramas, vou colocar aqui, massa é 10 gramas. 10 gramas a gente divide por 1000. Então isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Se a gente dividir por 1000, vai ficar 1 sobre 100, que é 10 elevado a 2 quilogramas. E a deformação, que é o x ali, né, o delta x ou apenas x, que é a mesma coisa, é 5 centímetros. Então, 5 centímetros tem que ser transformado em metros. Quer dizer que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, a gente usa essas informações aqui agora. Então, ó, massa 10 a menos 2, a velocidade é o que a gente quer saber. A constante elástica é 1 vezes 10 elevado a 2, então vou colocar apenas 10 elevado a 2. E o x é a deformação, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então aqui vai ficar a velocidade final ao quadrado, vai ser igual. Aqui vai ficar 10 elevado a 2 vezes 5 ao quadrado é 25. 10 elevado a menos 2 elevado a 2 é 10 elevado a menos 4. Multiplica os expoentes. E o 10 elevado a menos 2 que estava lá do outro lado passa dividindo. 10 elevado a menos 2. Tá. Então aqui, se a gente passar esse 10 a menos 2 para cima, ele passa positivo. E aí vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, aqui só vai sobrar 25. Como tem aqui ao quadrado, né, v ao quadrado, então vai ficar a raiz quadrada de 25. E isso é igual a 5 metros por segundo. Como ele quer calcular a aceleração vai ser igual à velocidade aqui, porque a aceleração vai ser 5 metros por segundo no final, menos zero que era do início, dividido por 1. Ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração ali da pedrinha. O que fica aí para vocês nos últimos exercícios é, vocês têm que saber utilizar o teorema da energia mecânica, porque no exercício da prova, eu coloquei um parecido com aquele que a pessoa salta de uma ponte com bug jump. Ou seja, lá no alto tem energia potencial gravitacional. Quando estica a corda elástica, quando ele pula ali no salto, essa energia potencial gravitacional é transformada em energia potencial elástica. Então, vocês façam os exercícios da tarefa mínima, olhem esses exercícios que tem o salto de bug jump, entre outros, e observe como que se resolve os exercícios. Tá? Espero ter ajudado vocês. Fiz apenas alguns, tem alguns aqui que está bem parecido com o da prova. Espero que vocês consigam tirar uma boa nota, beleza? Falou aí, um forte abraço.